Depois da tempestade, vem a calmaria. Vocês estão sentindo também essa sensação de que agora as coisas vão se estabilizar, de que as coisas vão ter um pouco mais de calma, um pouco mais de paciência? Pois é, eu vou te explicar exatamente o porquê neste episódio. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Mira no Céu, nosso panorama astrológico semanal, aqui do Astrologicamente Podcast. Eu sou Thaís Rosa, sou astróloga, terapeuta, e conduzo você nesse bate-papo para a gente compreender o que a vida tenta nos mostrar a partir do movimento celeste. A astrologia é uma linguagem simbólica da natureza que reflete as nossas sensações, as nossas emoções. E aqui a gente tenta trazer isso um pouquinho para a prática. E a gente vai olhar aqui a semana do dia 27 ao dia 3 de maio. A gente, então, inicia sempre a semana aqui no domingo, no dia 27, e no domingo a gente tem uma lua nova em Touro, trazendo aí para a gente um novo aprendizado, mas também uma nova sensação. Áries fala muito desse impulso, dessa força, desse movimento para o começo. Então, é como se existisse uma pressa, uma impaciência, uma certa sede por movimento. Já em Touro, a gente visa estabilizar esse movimento. Então, a gente precisa de paciência, a gente precisa de perseverança, a gente precisa praticar aquela mesma coisa e ir observando e analisando como que isso vai tomando forma e se a gente se sente bem com isso ou não. Então, a gente tem essa lua nova acontecendo às 16 horas e 30 minutos de domingo, no 7º grau de Touro. Então, olha no teu mapa astral. Se você não souber o seu mapa astral, procura lá no astro.com, faz o teu cadastro com a data do teu nascimento, a hora, o local bem certinho. Aí tem um gráfico que vai aparecer para você. E no meu Instagram eu sempre falo sobre como você pode encontrar a casa em que está acontecendo esse movimento. Por quê? Porque cada um de nós vai perceber esse aprendizado, essa movimentação em uma área específica da vida. Talvez seja na casa das relações, talvez seja na casa do dinheiro, talvez seja na casa da aparência, talvez seja na casa da carreira, da projeção de futuro, das viagens, da construção do lar. Então, cada um de nós vai começar um novo ciclo. E como todo começo, a gente tem aquele gostinho de, nossa, vem coisa boa por aí. Não é? Vocês não têm essa sensação? Eu gosto muito dos inícios, eles carregam algumas sensações um pouco contraditórias, mas que são super comuns. Uma delas é a empolgação, a esperança, a renovação, mas também vem uma certa apreensão, um certo medo, porque a gente não sabe muito bem essas coisas, como é que vai dar forma para essas coisas novas acontecerem na nossa vida. Mas a lua nova é sempre um momento de plantar uma ideia, plantar um projeto, iniciar algo novo, começar um movimento. Entretanto, quando a gente está na lua nova, a gente não pode se esquecer do simbolismo por trás da lunação. Na lua nova, a lua está negra no céu e ela começa a ganhar luz. Então, a gente sai de uma lua minguante, em que a lua vai ficando cada vez com menos cor, com menos luminosidade, para um processo de ganhar luminosidade, ganhar clareza. A luz do sol reflete na lua. E a lua vai ganhando forma, vai ganhando cada vez mais objetividade, a gente vai enxergando as coisas. Então, imagina, se a gente vivesse num lugar onde não tem eletricidade, quando a lua está negra no céu, a gente não enxerga um palmo na nossa frente. A gente não tem visão. Então, a gente está instintivo. Por quê? Porque a gente tem que estar atento aos sinais, aos barulhos. Então, a gente muitas vezes age de uma forma mais instintiva. Por isso, quanto mais luz a lua vai recebendo, maior a clareza que a gente tem. A gente consegue ver as coisas. E a partir do momento em que a gente vê as coisas, que a gente consegue ir ajustando as nossas ações no mundo. Então, se eu não vejo, é interessante esse processo, porque quando eu ajo através do meu instinto, eu acabo me conhecendo. Será que eu respondo com medo,
A emoção por trás das minhas ações é o medo ou é o amor? Eu reajo de uma forma ríspida ou eu consigo pausar? Quando a lua está negra no céu, é como se os nossos sentimentos eles estivessem mais, é como se a gente estivesse um pouco mais reativo. Por quê? Porque a gente está meio em situação de perigo. Como que você reage numa situação de perigo? Quem é você quando o caos se estabelece? Você é a pessoa que corre loucamente, socorro, perigo, 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 perigo. Quem é você quando as luzes estão apagadas? E o medo começa a surgir porque tu não sabe o que vem pela frente. Tem aquela pessoa positiva que fala assim, não, vai dar tudo certo, vai se acalmando, respira, tenta esperar um melhor momento para agir, ou você já sai correndo. E aí, quando a gente vai entendendo esse nosso mecanismo de defesa e de resposta, a gente consegue criar mecanismos para talvez não ser tão instintivo, não reagir de uma forma tão irracional. Por que eu digo isso? Se alguém já teve uma situação de crise de ansiedade, vai saber o que eu estou falando. Nas primeiras vezes, a sensação é de que você vai morrer. Então, você corre para o hospital, né? E aí você faz o eletro, você toma medicação e você descobre que não, está tudo bem fisicamente. E isso acontece algumas vezes até o momento que você sabe já que aquilo que você está tendo não é uma morte. Você não está tendo um infarto, você está tendo uma crise de ansiedade. E aí você começa a trabalhar a sua respiração, você faz exercícios com o corpo, você busca ajuda, né? Então, quando você sabe mais ou menos como o seu corpo funciona, as suas reações instintivas, você consegue ir se orientando no mundo de uma forma um pouco mais consciente, né? Porque quando bate aquele medo, aquele desespero, você fala, vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. Mas aí você já passou por aquilo algumas vezes e você consegue, às vezes não, né? Mas às vezes você consegue com a respiração, com o movimento do corpo, com técnicas para isso, sair desse estado de ansiedade sem precisar recorrer ao hospital, por exemplo, né? Então, esse momento de lua nova é esse momento em que a gente não tem clareza do que a gente está sentindo muitas vezes. A gente pode ter comportamentos mais instintivos. Por quê? Porque a lua está escura. Eu não tenho clareza, eu tô respondendo a padrões ainda, sabe? Estou respondendo com meus padrões. Então, quanto mais a lua ganha essa luz, maior clareza eu vou ganhando. E qual que é o tema dessa lua nova? Semente que a gente vai plantar. É justamente uma semente da constância, da fertilidade, da produtividade, do bem-estar, do bem comer, do bem viver, da percepção do mundo material através dos sentidos, essa nossa relação com a matéria. Touro fala justamente, Touro é um signo de terra. Terra é concretude, é aquilo que a gente pega na mão, é palpável. Dos 4 elementos, terra é um que a gente pode moldar, não é mesmo? Quem nunca fez um castelinho de areia, não é mesmo? Então, a terra, ela tem esse poder de construção. Você toca, você sente, você vê, tem cheiro, né? Então, a terra é essa percepção do mundo material e como que a gente constrói as coisas, como que a gente procura o prazer, o bem-estar, né? Tudo tem relação com tudo isso, com a fertilidade, com a produtividade, né? Então, como eu vou em busca de ganhar e de construir os meus bens, tudo isso tem relação com o touro. Tem relação com os prazeres da carne, a comida, a bebida, né? Touro é regido por Vênus. Vênus fala sobre o bem-estar, o prazer, o amor, né? A beleza, a nossa sociabilidade. Então, são temas que estão sendo trabalhados durante esses próximos 28 dias. Coisas importantes para vocês olharem no mapa de vocês, tá bom? Olha só, onde está Touro e onde está Vênus no seu mapa, porque a sua Vênus é a ferramenta taurina que você tem. Então, olha qual é o signo que está Vênus, qual é a casa que ali está, porque ali você precisa construir alguma coisa. Ali você precisa de bem-estar, de afeto, de amor, de prazer, de paixão.
todos esses temas venusianos nessa casa são muito importantes. E saber disso atrai prosperidade para a sua vida também, porque todo tem essa relação, e Vênus também, com a matéria, com a conquista. Né? A Vênus é a pequena benéfica. Onde a gente tem Vênus, a gente tem sorte no nosso mapa astral. Então, olha lá, porque essas coisas que a gente pode fazer, por exemplo, eu tenho Vênus na casa 7, tá? Então, eu tenho muito prazer em trocar com as pessoas, em conversar, em compartilhar, em estar junto, estar dentro de um relacionamento. Isso são coisas que me dão prazer, me trazem uma sensação de bem-estar. Também é agradável chegar no final do dia e compartilhar um chimarrão com uma pessoa, conversar, falar sobre o dia. Isso são coisas importantes para mim. Eu gosto de me associar a pessoas para fazer projetos. Isso tudo é um lugar para mim de abundância, né? Então me traz ali um bem-estar. E quando a gente está legal, quando a gente está feliz com a gente mesmo, as coisas fluem melhor, né? A gente enxerga a vida com um filtro mais cor-de-rosa. Então, esse é o interessante de você observar na sua vida agora, no seu mapa astral agora, como é que estão essas questões. Tá feliz com o teu corpo? Tá feliz com a maneira como você se relaciona com o dinheiro, com a maneira como você se relaciona com as pessoas? Né? Como é que tá essas questões para você? E o que você precisa fazer, se existe alguma insatisfação nesse sentido, para que você alcance esse bem-estar e essa sensação de conforto consigo mesmo. Lembrando que essa sensação de conforto não necessariamente vem de coisas que são prazerosas, né? Visivelmente, facilmente prazerosas. É óbvio que comer um bolo de chocolate é muito prazeroso. Depende da quantia, é claro. Mas se você está numa dieta, é como se isso fosse contra aquilo que você se comprometeu. Então, o prazer se torna um algoz. Então, a gente precisa sempre estar observador nesse sentido, tá, pessoal? Na segunda-feira, dia 28, a gente tem essa lua, então, nova ainda em Touro, fazendo uma conjunção com Urano. Urano está ali passando pelos últimos graus de Touro, trazendo aí para a gente uma quebra de padrão com relação ao dinheiro, com relação às questões materiais, e a Lua fazendo essa conjunção é alinhamento, né? Elas vão ficar no mesmo grau. Traz aí para a gente um conforto, uma vontade de romper esses padrões, né? De olhar para isso, de falar assim, cara, eu quero uma coisa nova, né? Eu quero me relacionar com a matéria de uma forma diferente, com o meu corpo de uma forma diferente. Então, é um excelente momento para você adquirir hábitos com relação à saúde, adquirir hábitos com relação à maneira como você se alimenta, com a maneira com que você se relaciona com os outros, se relaciona com o dinheiro, com o seu trabalho, com o seu tempo de lazer. Touro é muito legal porque ele é muito pé no chão e pé no presente. É aproveitar o momento presente. Então, a gente vive num aceleramento tão grande e Touro é terra fixa. Então, é aquela constância, é aquilo que permanece. Então, quando a gente começa a desenvolver essa energia, a gente foca muito naquilo que a gente está fazendo. Então, é um ótimo momento para começar mindfulness também. É maravilhoso. E, juntamente com essa conjunção acontecendo com Urano, rola um sextil com Saturno. Então, eu diria que essa segunda-feira, ela é um dia muito construtivo, mas é um dia que a gente vai estar muito disposto a realizar, a concretizar as coisas em prol dos nossos sonhos, mas sem ser algo, talvez, assim, com uma sensação de progresso. Não como algo sacrificante, de, nossa, meu Deus, segunda-feira, novo. E aí, se você tem essa sensação de, nossa, segunda-feira de novo, que saco, tem que acordar cedo, poxa, como é que você pode levar o prazer para a tua vida? Porque se você esperar circunstâncias ideais para você estar feliz, sinto te dizer, esse dia não vai chegar, porque sempre vai ter uma coisinha para te tirar do eixo. E ou você leva o prazer e o bem-estar para o teu dia a dia, ou você vai passar a vida esperando o dia que tudo estiver mais ou menos do jeito como você quer na tua cabeça,
E talvez quando isso chegar, você fale assim, caramba, nem sei se era muito isso que eu queria, ou então não trouxe a satisfação que eu queria, então deve ter algo errado comigo. E isso é um caminho direto e reto para o sofrimento e para a insatisfação eterna. Certo, pessoal? Na terça-feira, dia 29, nós temos a entrada da Lua em Gêmeos. Então, a Lua estava em Touro, vai para Gêmeos. A Lua é um astro bem rapidinho. Então, 2 dias e meio, mais ou menos, em cada signo. E ela entrando em Gêmeos, já traz aí para a gente uma coisa de conversa, de troca de movimento, de estudo, de aprendizado, né? Uma certa rapidez aí na velocidade dos nossos pensamentos também. E a gente deve sempre se perguntar muito e refletir muito sobre o quanto essa nossa mente tagarela, voraz por novos conhecimentos, na verdade, não está buscando uma fuga pelo momento presente. Então, é como você não consegue descansar, você não consegue não fazer nada, você não consegue suportar o tédio. O Touro fala muito sobre isso, né? Sobre a constância. A constância é suportar o tédio, inclusive nos dias que você não está legal, né? E a gente faz o quê? A gente escapa para os prazeres materiais, a gente escapa para a comida, a gente escapa para a bebida, a gente escapa para as redes sociais, a gente busca esse prazer imediato. E a Lua em Gêmeos traz muito esse desejo por novidade, essa curiosidade. Então, a gente vai ganhando informação, tá, mas o que isso traz na prática? Qual é o resultado que isso gera? Porque às vezes a gente fica tão consumidor de conteúdo, especialmente no momento que a gente vive agora, que a gente não consegue praticar nada daquilo que a gente aprende. A gente tira 1 zilhão de prints, salva 1 milhão de posts, e no final das contas, o que isso gerou de construção e de realização na tua vida? Na prática, para que serviu? Para nada, às vezes, né? Às vezes serve, às vezes para nada. Então, a gente precisa filtrar um pouco também, tá? E justamente esse dia, essa terça-feira, traz aí para a gente um convite para que a gente possa olhar para essas nossas fugas, esses nossos escapes mentais, né? Então, precisa estar o tempo inteiro com a mente funcionando. Por quê? O que tu tem medo de ver sobre você, que você precisa estar o tempo inteiro ou lendo um livro, ou vendo um vídeo, ou escutando um podcast, ou vendo uma TV, ou conversando com alguém que você foge de se escutar, tá? Então, fiquem atentos com relação a isso. Na quarta-feira, dia 30, nós temos a Vênus, a linda Vênus, que a gente conversou um pouquinho ali no início do episódio, entrando no signo de Áries, trazendo aí pra gente um foguinho, gente, uma coisa assim de uma vontade de ir para o mundo, um bem-estar, um prazer em ir para o novo, né? Fogo fala muito dessa ignição, né? Dessa automotivação. Então, assim, é um momento da gente ir em busca, sim, também daquilo que a gente quer realizar, da gente sentir orgulho de quem a gente é, de ter esse prazer alinhado à busca pela nossa independência, pela nossa autenticidade. Então, traz aí um charme, um movimento justamente para essa área ariana do seu mapa. Então, vamos lá. A gente passou o mês passado, a alunação passada, trabalhando muito a energia ariana. E agora a gente vem com prazer ali, né? Então, é o prazer de fazer as coisas por você mesmo, de começar algo novo, um novo projeto. Então, vem com aquele gás de autoestima quando você dá um passo no desconhecido, sabe? Então, a gente tem esses dois movimentos. Tipo, eu dou um passo no desconhecido, isso me traz alegria, isso me traz felicidade, isso me traz prazer, me traz uma autoconfiança. E eu sustento isso. Porque às vezes o que acontece? A gente começa um projeto, outro projeto, e nenhum deles a gente consegue finalizar, a gente não vê resultado porque a gente não se sustenta naquilo. Por exemplo, esse aqui, se eu não me engano, é o 38º ou 39º ou 40º episódio, eu não sei ao certo. A hora que eu editar e colocar ele para fazer o upload, eu saberei. Mas, olha só, eu tô quase há 1 ano fazendo episódios, né? Então, foi um projeto que eu tive essa iniciativa, tive essa vontade, fiz e consegui sustentar. Nem sempre isso é assim.
né? Às vezes a gente começa uma coisa e aí aquilo talvez não traga o resultado que a gente esperava, ou então as coisas demoram para acontecer, né, da maneira como a gente esperava, e a gente desiste. Então, é um movimento de começa, mas o prazer, o resultado vai vir ao longo do tempo, né? Na quinta-feira, dia 1º, a gente tem a Lua em Câncer, fazendo uma quadratura, então, com essa Vênus que recém entrou em Áries, com Netuno, que também está em Áries, e Netuno vai ficar lá por bastante tempo, um planeta gigantesco, mas que fala muito mais sobre o coletivo do que sobre a nossa vida individual, mas, de qualquer forma, é um movimento, a gente não consegue fugir do que acontece ao nosso redor, né? Então, todos somos condenados a ser fruto do nosso meio também, né? Do momento em que a gente vive aqui. Então, a gente pode observar um crescimento muito forte da espiritualidade a partir de uma perspectiva mais individualista, né? Então, várias questões com relação à espiritualidade, à conexão, vão surgir aí de uma forma muito diferente, talvez até mesmo agressivas ou, enfim, de uma forma inovadora também, ou talvez mais autônoma. A gente não sabe ao certo o que vem por aí, mas algumas mudanças irão sim acontecer, né? A gente teve o falecimento do Papa recentemente, então isso tem um impacto também dentro da religião católica forte, né? Então, tudo isso são movimentos que têm relação com essa mudança de Netuno, que vai perdurar aí alguns bons anos, né? Então, trazendo aí essa quadratura, essa tensão, é muito da gente rever e analisar as nossas questões familiares, os nossos dramas do passado que influenciam tanto na nossa autoestima, naquilo que a gente pensa sobre a espiritualidade, como que a gente se relaciona com isso. Uma coisa que eu penso, quando eu penso nesses temas assim de passado e de espiritualidade e de mesmo de autoestima e desse empoderamento, é o quanto dentro do sistema que a gente vive, o quanto a gente foi ensinado a não ser importante, né? A gente é pecador, então a gente merece sofrer, a gente tem que pagar aquilo que a gente fez em outras vidas, e vem uma sensação sempre de que a gente não pode querer mais, ou então que é feio a gente querer mais, a gente ter ambição, a gente desejar crescer, ou então que isso não é espiritualizado o suficiente. Então, existem vários temas correlacionados a isso que estão enraizados lá na nossa ancestralidade, inclusive, né? Que muitas vezes nos impedem de ganhar essa autonomia, né? De ganhar essa liberdade de ser quem a gente é e de expressar o nosso melhor no mundo. Então, é um movimento de quebra de paradigma muito grande, e isso vem muitas vezes com uma crise de identidade, porque sem isso, sem essas crenças, quem sou eu? Né? Quem sou eu sem isso? Então, é um processo de amadurecimento nesse sentido também, e ele nem sempre vem muito, não é muito agradável, tá? Então, é um dia que a gente pode estar um pouco mais sensível, um pouco mais... até hoje a gente teve um encontro sobre afeto, talvez mais afetado, sabe? Assim, então, talvez as coisas nos afetem e a gente precisa estar atento a isso. Por que eu estou me afetando com isso? Por que isso me incomoda tanto? Onde que essa questão bate dentro de mim que, de uma certa forma, me magoa? Por que eu me magoo com isso? Então, é muito esse processo da gente compreender isso também, tá certo? Na sexta-feira, nós temos a Vênus, então, fazendo uma conjunção com Netuno. E aí, gente, por um lado, tem algo muito lindo, porque traz aí uma conexão espiritual muito forte, um amor incondicional, né? Aquela coisa linda, mas também pode me trazer muitas ilusões. Então, é aquele príncipe que, na verdade, é um sapo, às vezes. Então, você observa muito, assim, os seus relacionamentos, as pessoas com as quais você se associa, se o sentimento que tem por trás, ali, quando você para analisar, né, o sentimento por trás é do quê?
é de falta, é de carência, é de, meu Deus, essa pessoa vai me salvar, ou então, ai, é o homem da minha vida, ou então, ai, sem essa pessoa eu não vivo. Observa a partir das suas relações, quais são os sentimentos que vêm ali, porque muitas vezes, se você tem essa sensação de dependência de alguém, essa relação, ela tem talvez ela não traga a realização que deveria, né? Assim, no sentido de que o que é uma relação? São duas pessoas que, em tese, né, são independentes, mas elas escolhem estar ali e se relacionar, se associar, seja para um relacionamento afetivo ou para um trabalho, mas as duas percebem que elas são seres humanos individuais, que cada uma tem a sua forma de existir, de pensar e de refletir a vida, que não vai ser igual à outra. E aí, às vezes é difícil da gente equalizar isso dentro da gente, de não querer impor quem a gente é no outro e também estar aberto a não se perder no outro, né? Então, assim, cuidado com as paixões arrebatadoras, os amores de uma vida inteira, as promessas que podem vir aí nesse dia ou nesse período, porque talvez seja só uma ilusão. E talvez seja uma ilusão com a melhor das intenções. Tipo, a pessoa não é do mal, mas ela está iludida pela realidade, entende? Às vezes eu tenho um filtro de mundo e eu falo, nossa, essa pessoa é a pessoa da minha vida, mas aí depois passa 15 minutos e eu olho e falo assim, ah, mas isso aqui eu não gosto, isso aqui não tá com... E aí aquilo não se sustenta ao longo do tempo, tá? Então, cuidadinho com isso. Seja sempre observador. No sábado, dia 3, antes de eu entrar no sábado, gente, deixa eu falar um negócio para vocês aqui. Como que a gente trabalha isso, né? Como que a gente não cai nessas ilusões? Ou como que a gente evita esse tipo de desconforto? Cuidando de si. E esse trânsito é muito evidente nesse sentido, quando a tua autoestima está boa, quando você se trata bem, quando você se respeita, quando você tem autonomia, quando você toma decisões e se sustenta nessas decisões. Quando você tem isso, o outro pode até tentar se iludir. Talvez ele até consiga por um tempo. Mas você não perde o teu valor para você mesmo com relação a isso. Entendeu o que eu quero dizer? É assim, ó, você não se diminui. Você olha, você entende, tá? Eu errei, eu caí aqui porque eu fui talvez ingênua. Eu acreditei na pureza desse coração, não que não seja um coração puro, mas talvez nesse momento não consegue se comportar dessa forma. Teve um comportamento que não foi legal, que eu não quero viver na minha vida, que eu não aceito viver na minha vida nesse momento. E eu me afasto. Entende? Essa autonomia. E nesse afastar, eu não penso que, ai meu Deus, como eu sou trouxa, que eu sou uma idiota, que não sei o que eu não vi, que não, não tem isso. Tem uma pessoa madura entendendo que se enganou e que está sujeita a isso, porque a gente tem as nossas limitações. E aí, a partir de perceber isso, entender por que eu caí nesse lugar. Entende? Qual é a minha responsabilidade dentro dessa grande ilusão? Faz sentido para vocês? Depois comentem para mim aqui nos comentários, por favor. No sábado, dia 3, nós temos a Lua entrando em Leão. Então, de manhã ali ela está em Câncer, depois ela passa para a energia de Leão. Então, a energia de Câncer é uma energia muito mais de introspecção, de reflexão, de carinho, de afeto. E Leão já vou para o mundo, ai meu Deus, como a vida é boa, que delícia de sensação, que delícia viver, que delícia ser quem eu sou, aquela paixão pela vida. E a Lua entrando em Leão, ela vai fazer, então, um trígono tanto com Netuno, que está em Áries, com a Vênus também, e faz uma conjunção com Marte. Então, é um dia, gente, que está muito legal, assim, ó, para a gente se divertir, para a gente se alegrar, para a gente se empolgar, se entusiasmar, se divertir, viver bons momentos com as pessoas, até mesmo se apaixonar. Então, é um dia, assim, mais light, mais bem sabadão mesmo, sabe? Então, aproveita, faça a coisa que você gosta,
não se esquece que quando você se trata bem, o outro também é obrigado a se tratar bem, porque você não aceita nada menos do que você merece, e é muito, né? Então, sábado tem essa leveza, tem essa... É como se a gente saísse ali de um casulinho e fosse para o mundo, né? Então, é um movimento aí de bastante empolgação e entusiasmo. Um dia muito bom para a criatividade também, né? Então, se você gosta de atividades artísticas, como pintura, dança, canto, sei lá, né? Teatro, cinema, é um ótimo dia para criar também, né? Talvez você seja super intuitivo. Então, aproveita essa semana, é uma semana de plantação, é uma semana de construção. Então, seja aí observador das suas emoções e comenta comigo se você gostou desse vídeo. E se sim, por favor, compartilhe com outras pessoas para que elas possam ter acesso também. E o YouTube e eu saber que está fazendo sentido para vocês esse tipo de episódio, tá certo, pessoal? Uma boa semana para vocês e até semana que vem.